A vida é um sopro. Em pouco tempo, todos morrerão. Haverá um destino, céu ou inferno, e você não sabe para onde vai. Como ter certeza.com.br. Oi, gente, meu nome é Beth e quando me vieram pedir para eu fazer um depoimento, eu fiquei pensando, nossa, o que eu posso falar, né, para tanta gente, porque a internet não tem limite, né, qualquer um pode acessar. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso falar de especial? O que eu posso fazer para que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito hoje, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe sempre foram cristãos. Eles me ensinaram desde pequena a como eu andar nos parâmetros da Bíblia. E eu nasci em volta de todo aquele carinho, de todo aquele aconchego, de toda aquela proteção. E muitas vezes eu via, óbvio, né, nos meus pais sempre o quanto Jesus era importante para eles, mas aquilo acabava assim, de certa forma, sendo comum. Eu tentava me fazer de santa, eu obedecia, eu era uma pessoa que tentava conquistar o amor de Deus, né? Eu achava que eu precisava da aprovação dos outros para ter a aprovação de Cristo, né? E assim foi minha vida. Aparentemente, eu era uma menina muito obediente, uma menina muito, nossa, que menina, né? Mas por dentro, às vezes, os meus sentimentos eram confusos e, sabe, eu não estava com vontade de fazer aquilo e eu achava que o amor de Deus vinha pelo meu esforço de agradar as pessoas. E assim foi durante muito tempo. Chegou um momento que eu comecei a desenvolver uma doença. Meu corpo doía e isso tem 10 anos, foi em 2000. E eu fui no médico, fui em vários médicos e chegou um diagnóstico depois de muito tempo, dizendo que eu tinha uma doença psicossomática, uma doença que tem origem nas emoções, né? Aí o médico olhou pra mim e falou assim, você precisa de 3 coisas, comer bem, fazer exercício e ter uma religião. Quando ele falou assim, gente, fiquei chocada. Quem que é esse homem, meu Deus? Quem que é esse homem que fala pra mim que eu preciso de uma religião? Daí eu comecei a ficar repensando nos meus conceitos. Falei, meu Deus, será que eu tenho feito certo, né? Mas tudo bem. Eu comecei a refletir, fiz um tempo terapia, tomei um tempo remédio. E até que teve um momento que eu parei de fazer a faculdade que eu queria. Me deu um irque, eu falei, não, essa faculdade eu não quero, eu estava fazendo pedagogia. E meus pais, eu tinha bolsa integral, meus pais falaram, Beth, eles estavam numa crise financeira, falou, eu não vou conseguir pagar outra faculdade, então você trabalha para pagar a sua outra faculdade, já que você tinha bolsa integral. Eu, tudo bem, né? Prestei vestibular, passei em educação física, porque eu gosto de dançar e tal, não sei o quê. Aí, no dia da matrícula, meu pai falou, não, a única coisa que eu dou é a matrícula para você. No dia da matrícula surgiu uma dívida idêntica, mesmos centavos, que ele tinha que pagar. E ele falou, Beth, ficou muito mal por aquilo, mas ele tinha que pagar, senão ia zicar o empréstimo, a sociedade dele e tudo mais. E ele pagou, e ele ficou com peso na consciência em relação a isso. E eu fiquei desesperada, meu Deus, mais um ano, que eu não vou fazer nada, não, tal. Por dentro, meu Deus do céu, era nova aquela pressão de ter que fazer alguma coisa, né? Chegou em julho desse ano, eu orei e Deus, por uma graça e misericórdia, um dia eu posso contar com mais detalhes, Deus respondeu a minha oração e me permitiu com que eu fosse para fazer um trabalho voluntário em missões, né? Eu fui. E desse trabalho Deus fez muitas coisas comigo, muitas. Eu consegui entender a graça de Deus. Entender que por mais que o meu esforço eu possa fazer para ter o amor de Deus, eu nunca vou conseguir. E que o sacrifício dele, gente, foi tão grande que por mais que eu tente pagar com toda a minha vida, eu nunca vou conseguir, porque foi por graça e misericórdia. Ele me alcançou e ele me ama, e esse amor não dá para ter compreensão, é muito grande. É claro que eu não vou querer agora também pecar, falar, a graça de Deus veio na minha vida, então eu posso fazer o que eu quiser que ele me perdoa.
Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo eu pude entender que por mais que eu era aquela fachada de mulher, de aquela menina temente a Deus e tal, no meu coração também muitas vezes habitou o pecado. E que de Deus eu não consigo esconder nada. E foi legal porque teve uma experiência que foi assim, eu fui trabalhar num orfanato, né? E num dado momento a gente tinha que fazer um acampamento e eram divididas as 40 crianças em pais e mães de família, né? E eu ia ser mãe de alguma família. E tinha uma menina, gente, que ela me assustava. Porque no meu interior, né? Eu não falava isso pra ninguém, porque eu era muito falsa. Ela tinha uma deficiência física muito forte no rosto, no corpo inteiro. E eu orei antes do sorteio para eu ser mãe. Eu fui no meu quarto, gente, olha como eu sou ruim, como a gente é ruim, né? Eu ajoelhei e falei, Deus, eu não tenho condição de pegar essa menina como filha, porque eu não vou conseguir amar. Eu tenho medo. Esse não é meu chamado, eu não tenho chamado para isso. Daí, isso foi de manhã, à tarde foi o sorteio, né? 40 crianças, iam 5 pra mim. Sorteio, na última, foi essa menina que foi sorteada. Eu falei, Deus, eu não tô brincando. Deus, eu não tenho competência pra isso, né? Daí, Deus falou comigo assim, você tá disposta a mostrar o quanto eu te amo? E eu falei assim, tô. Então ele falou assim, então você vai amar essa menina com o amor que eu vou colocar no teu coração. E naquele dia eu falei, Deus, transforma o meu coração. Porque aparentemente era tudo casca, mas por dentro era aquela luta, era minha carne, era minha vontade. E eu me dispus, eu fiz tudo que eu pude por aquela menina. Ela tinha 14 anos, desde fralda até piolho, que ela tinha muito, mas não foi por mim, porque esse amor eu não tenho, esse amor vem de Deus. E nesse dia, no último dia desse acampamento, gente, foi muito legal, porque depois desse tempo eu podia falar que se eu fosse casada eu levava ela para mim, porque foi tamanho o amor de Deus que Deus colocou por mim, que eu pude entender como eu sou e como Deus me alcançou, assim como Deus alcançou essa menina. Eu sou deformada aos olhos de Cristo. Eu dou medo de tão feia que a gente é por dentro. Eu era muito assim. E se não fosse o amor de Deus na minha vida, não ia ser nada. Eu pude entender que o amor que eu tenho por Jesus é um amor de gratidão profunda, eterna, e que nunca eu vou fazer por merecer, nunca. Mas que a minha devoção a Ele é voluntária, porque é tão constrangedor saber que Deus me ama com todos os meus defeitos. E mesmo eu sendo essa coisa horrível, né, que a gente é por dentro, Deus me alcançou e me fez uma nova criatura. É claro que a gente tem que lutar, né? Todos os dias contra o pecado. O pecado, ele fica na nossa porta. Cumpre a ti dominá-lo, fala a palavra. O pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Ele sempre vai estar ali. Eu tenho que pular e fechar a porta, não deixar ele entrar na minha vida. E o meu caráter era assim, brigava junto com as minhas emoções, e eu me sentia digna, ao mesmo tempo indigna. E depois dessa experiência eu pude ver que, apesar de todos os meus defeitos, o amor de Deus me alcançou e Ele me amou. Assim como eu pude sentir um amor verdadeiro que Deus deu por aquela menina, Deus me amou com todos os meus defeitos. Eu quero dizer para você que Deus te ama muito. E que não importa como que você seja, não importa quais sejam os seus defeitos, se você tem pecados cabeludos aí ocultos na tua cabeça, no teu coração, ou se você tem essa casca, essa fachada, essa máscara, que para os outros você é perfeito, mas que Deus sabe realmente no íntimo do teu coração aquilo que é verdadeiro e que não é. Deus hoje está dizendo para você que há esperança. Há esperança. E que Ele todo dia está de braços abertos, assim como Ele estava lá na cruz, dizendo que o amor dele não tem limite.
não tem limite. E que pra você, por mais que você seja indigno, tem solução. A solução é Jesus. Jesus que está vivo. E o que eu acho mais legal, que ele ressuscitou, mas ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora com a gente. Nos dias de angústia, se você quiser ter uma prova, entra no teu quarto, ajoelha e fala: Deus, eu quero conhecer o Senhor, assim como a Beth lá do vídeo conheceu. Mostra pra mim. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Um grande abraço, um beijo. Tomara que alguma coisa tenha falado com você. Se não, faça isso, faça a prova de Deus. Deus vai mostrar pra você quem Ele é. E se você quiser, aí embaixo, aqui ó, bem aqui, vai passar o meu e-mail. Se você quiser algum contato, saber até pra orar, eu posso orar pela tua vida. Não que eu tenha mais predileção frente ao Pai por você, mas eu posso entrar na brecha por você e falar: não, Deus, essa pessoa precisa, e a gente vai caminhar junto, em comunhão, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe.